Hebreus capítulo 11, versículos de número 23 a seguir. Quando eu orava, sexta-feira, o Espírito Santo começou a me dar essa palavra. E quando eu meditava nessa palavra, na profundidade dela, eu ainda não tinha parado para pensar o quanto essa palavra ela é profunda. E eu via Deus falar comigo naquele dia. Versículo 23. Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Amém? Diga comigo, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Diga bem forte agora, com voz de autoridade, com voz de profeta. Diga comigo, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pai, graças te damos, toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Eu já te agradeço, porque eu já estou visualizando o que o Senhor vai fazer no término dessa reunião. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico e te exalto. E nesse instante agora, eu amarro toda obra do inferno, toda obra do diabo, todo espírito imundo que de alguma forma possa querer atormentar esse meu irmão, essa minha irmã. Que a palavra do Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: pela fé, Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Você tem noção do que isso significa? Você tem noção do que ele abriu mão? Deixa eu começar lá de trás. O povo hebreu estava escravizado no Egito. Já havia séculos de escravidão. E esse mesmo povo, começou a orar, começou a clamar, começou a buscar a Deus. E Deus ouviu o seu povo e resolveu enviar um libertador. Uma pessoa que pudesse livrar aquele povo de tamanha opressão e escravidão. Naquele tempo, então, um casal. Eles tiveram um filho. E naquele mesmo tempo que esse menino nasceu, eles tiveram mais de um filho, mas me refiro a esse especificamente. Faraó deu uma ordem, ele lançou um decreto de que os meninos hebreus deveriam morrer, porque o medo de Faraó é que esses meninos se transformassem em homens, como a população de Israel já era bastante avançada dentro do Egito. O medo é, esses escravos se tornarão maior do que os egípcios e nos tomarão o Egito. Então vamos matar os meninos. Naquele tempo, nasce Moisés. A mãe de Moisés, então, para proteger o menino, o que ela faz? Ela pega o garoto, o bebê, e põe num cesto e coloca no rio. Imagina a dor dessa mãe. O que ela não sabia, ou o que Deus faz, é que a poucos metros abaixo, lá estava a filha de Faraó.
e as suas escravas. E quando de repente ela vê aquele cesto, as mulheres viram aquele cesto, o que é isso? É um bebê, é uma criança. Então ela vai e toma aquela criança e leva para dentro do palácio de Faraó, e ali ela cria aquele menino, Moisés, achado nas águas. Ele cresce, se transforma num garoto, um adolescente, e agora é um rapaz, herdeiro do trono, filho da filha de Faraó. O Egito era a maior potência mundial daquela época. Os faraós, eles eram adorados como deuses. Os faraós se intitulavam deuses. E o mundo respeitava os faraós como Deus. Só que agora, esse rapaz chamado Moisés se vê numa situação. Ele tem que tomar uma decisão. Porque agora ele entendeu que ele não é filho de Faraó. Ele entendeu que os seus pais são hebreus. Ele entendeu que Deus tinha um propósito com ele, que ele nasceu e ele foi salvo. Para quê? Para ser usado por Deus para libertar os hebreus do Egito. Para você ter uma ideia, após o nascimento de Moisés, 80 anos depois, quando Moisés sai com os hebreus do Egito, eles eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, o que dava mais de 2 milhões de pessoas. Moisés agora tem que tomar uma decisão. Ou eu assumo de vez a herança, o reino, a glória, as pirâmides, o ouro que existe no Egito, os países, as nações que estão debaixo do governo do Egito, ou eu renuncio tudo isso e vou entrar no propósito de Deus para a minha vida, e seja lá o que Deus quiser. Eu quero falar com você hoje sobre escolhas. Você é as escolhas que você faz. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou as escolhas que eu faço. Sabe, a Bíblia nos diz agora que embora Moisés ele tenha nascido com um propósito, chegou um momento na sua vida que ele teve que fazer uma escolha. Chegou um momento na sua vida que ele teve que escolher ou o propósito de Deus, que seria dolorido, sofrido, mas poderoso, ou a glória do mundo e ser herdeiro de Faraó. Eu creio que todos nós, eu e você, todos nós, nascemos com um propósito. Ninguém veio a esse mundo por vir. Você veio porque Deus tem um propósito com você. Alguém disse que existem 2 dias extremamente importantes na vida de um homem. O dia em que ele nasceu e, segundo, o dia em que ele descobre o porquê ele nasceu. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? Moisés teve que fazer uma escolha. Sabe, Deus permitiu você nascer porque Ele tinha um propósito. Ele não tinha, Ele tem. A pergunta é, você vive dentro do propósito de Deus para a sua vida? Você por acaso já se perguntou a si mesmo, eu estou vivendo o propósito de Deus? Eu estou dentro do propósito de Deus para a minha vida? Ou, quando você entregou a sua vida para Cristo, talvez naquele dia, no seu batismo, você pensou assim, encontrei o propósito, vou viver para Deus. Você batizou, o tempo passou, e você desviou-se do propósito. Você procurou outro caminho. Não estou falando que você se desviou, não estou falando que você foi para o mundo, que você... Não.
Estou falando que apenas você saiu do propósito. Será que algum dia você já parou para pensar nisso? Moisés teve que fazer uma escolha. Moisés teve que fazer uma escolha, e uma escolha consciente. Porque Deus quer de mim e de você que nós façamos escolhas, não baseadas nas emoções, mas escolhas conscientes, porque serão escolhas consistentes. Interessante é que Deus me dá o livre-arbítrio. Deus te dá o livre-arbítrio. O homem, ele é um ser livre. O homem não é um robô que está ligado a alguma espécie de força espiritual ou de força eterna que fica o manipulando com um controle na mão. Não, Deus não trabalha assim. Nós não somos robôs de Deus. Não somos. Nós somos imagem e semelhança dele e temos o direito de escolher, de dizer sim ou dizer não. Moisés teve que fazer uma escolha. Você é aquilo que você escolhe. Sabe o que me chama a atenção é que o poder de escolher é o que difere você de um animal. O que me difere de um animal é o poder de escolha. O animal não tem poder de escolha. Eu tenho poder de escolha. Você tem poder de escolha. Deus nos deu essa capacidade. E quando você começa a observar a sua vida, você começa a perceber que a sua vida, ela é feita de escolhas. Tudo que você vive hoje, tudo que você está vivendo hoje, é consequência das escolhas que ao longo da vida você vem fazendo. Eu sou aquilo que eu escolho ser. Eu sou aquilo que eu escolhi ser. Eu sou aquilo que eu escolho. Se algum dia você quiser conhecer uma pessoa, mas você tem dúvidas de quem de fato aquela pessoa verdadeiramente é, você tem dúvidas disso. E você precisa saber quem ela é. Eu te dou um conselho. Como que eu sei quem é aquela pessoa? É simples. Comece a observar quais são as suas escolhas. Por quê? Porque eu sou aquilo que eu escolho. Uma pessoa é feita de escolhas. Talvez seja por isso que Deus, desde o início, desde a criação do mundo, desde que Ele fez o homem em sua imagem e sua semelhança, desde que Ele os colocou no jardim do Éden, talvez seja por isso que Deus plantou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse ao homem, de toda a árvore do jardim, comerás livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Ao plantar aquela árvore no jardim, e ao dizer para não comer, Deus está dando uma coisa para o ser humano: liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Desde o início, Deus coloca escolhas diante de nós. Por quê? Porque as nossas escolhas revelam o nosso caráter. As nossas escolhas revelam quem de fato nós somos. Bom, quando você abre sua Bíblia, Éden, árvore do conhecimento do bem e do mal. Deuteronômio 28, eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. Quando você abre a Bíblia no Sermão da Montanha, e Jesus começa a pregar no Sermão da Montanha, logo ele vai dizer: largo e espaçoso é a porta que conduz à perdição, e o caminho que conduz à perdição, e estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e a porta que conduz à vida eterna.
Ou seja, você tem uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo, mas quem tem o poder de escolha é você. Eu não posso escolher por você, eu só posso escolher por mim, porque em Romanos diz que cada um terá que dar conta de si mesmo diante de Deus, das suas escolhas. Antes de vir para cá, você fez escolha. Quantos talvez hoje disseram, eu escolho ficar em casa? Eu escolho ir para um sítio e chegar mais tarde e aproveitar o final de semana. Você teve o poder de escolha. Talvez você foi convidado para ir a algum lugar, ou talvez havia uma programação para você participar dela, ou sei lá, ou o seu próprio corpo dizendo, fica aqui, vai deitar, amanhã é segunda-feira, descansa. Esse horário de verão, a gente cansa tanto, a gente não consegue dormir cedo, dorme tarde, depois tem que acordar mais cedo. A sua carne talvez disse isso para você, o seu corpo disse isso para você, uma dor de cabeça que lhe veio disse isso para você, uma dor no corpo disse isso para você, visitas que chegaram na sua casa, você teve o poder de escolher e você escolheu vir. A vida, ela é feita de escolhas. Nós somos livres para escolher. Mas uma vez que nós façamos as nossas escolhas, nós não somos livres para escolher a consequência. Nós somos escravos da consequência. A consequência vem, porque quem planta, colhe. Toda escolha é um plantio. Eu fico imaginando se Moisés tivesse escolhido viver no palácio. Eu fico imaginando se Moisés tivesse escolhido ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele ganharia conforto, prestígio, fama, riqueza, glória, poder. Teria, quem sabe, um harém com tantas mulheres, inúmeros homens ao seu serviço. Bastava apenas o estalar dos dedos e várias pessoas chegariam ali para servi-lo. Mas ele recusou isso. A Bíblia diz que ele recusou isso. Mas eu fico imaginando se ele não recusasse, se ele dissesse, Deus, eu não vou ser o libertador de Israel. Deus, eu não vou colocar minha cara a tapa. Deus, olha só minha vida, Senhor. O Senhor é tão maravilhoso, olha só onde o Senhor foi permitir que eu viesse morar. Irmãos, conforto terreno é uma bênção. É muito bom. É muito bom você ter. É muito bom você possuir coisas que te dê conforto, que te dê segurança, que te dê tranquilidade. Mas essas coisas têm um limite. E qual é o limite? Quando isso começa a interferir no meu chamado, no meu propósito e naquilo que Deus tem a ver comigo e preparado para mim, é hora de dizer basta nessas coisas. Moisés então chegou nesse ponto. Eu fiquei pensando comigo, Deus, se Moisés tivesse dito, eu vou ficar aqui, eu vou ser chamado de filho da filha de Faraó, como é que seria essa situação? Comecei a pensar, e aquilo foi desenrolando na minha mente como um filme, quando eu estava orando. Então eu comecei a ver aquela situação. Deus falou no meu coração, eu levantaria outro Moisés. Lembra que Jesus disse? Se esse povo se calar, as pedras clamarão. Eu levantaria outro Moisés. E aí então eu fui dando corda para a minha imaginação. E fui vendo aquela cena, fui vendo aquela situação de Moisés dizendo, não, eu sou agora o faraózinho, eu sou agora o herdeiro do cetro de Faraó. E aí Deus resolve levantar uma outra pessoa, e essa outra pessoa vai ao Egito, e começa a dizer a Faraó, solta o povo hebreu, e começam-se as pragas. Lembra? Moisés ia ser destruído juntamente
com o Egito, por causa de uma escolha errada, de uma má escolha. E o pior não é ser destruído pelo Egito, ou melhor, com o Egito. O pior não é sofrer as pragas. O pior não é ser falido, passar por uma falência como o Egito passou e está até hoje. Não, isso não é o pior. O pior foi justamente isso que Deus me mostrou e que me deu muito temor naquela hora. O pior seria Moisés olhar e ver aquele homem levantando as mãos e os céus fechando e praga de insetos e o Nilo se transformando em sangue e raios caindo dos céus, matando animais, praga de piolhos, peixes morrendo, os animais morrendo, os primogênitos, os filhos mais velhos morrendo. Eu fico imaginando, o pior seria ele ver essa situação e ver aquele homem extremamente usado por Deus e dizer: aquele homem lá era para ser eu. E quando eu vi isso, o temor caiu sobre mim. Eu disse: Deus, eu não quero me tornar uma sombra de quem eu poderia ser. Eu não quero me tornar uma sombra de quem eu deveria ser. A minha pergunta é: quem é você? Você realmente é o homem projetado por Deus? É a mulher levantada por Deus? Ou você é apenas uma sombra do que você foi chamado para ser? Eu já disse isso inúmeras vezes e não me canso de dizer, porque na minha vida foi uma cena impactante. Todas as vezes que eu fui ao hospital orar por alguém que estava partindo, já partindo para uma outra vida, para a vida eterna, o que mais me chama a atenção na fala daqueles que estão à beira da morte, a mensagem de arrependimento deles é o que me dá medo. E a mensagem de arrependimento deles não é: olha, eu me arrependo daquilo que eu fiz, me arrependo daquilo outro, e me arrependo daquilo outro. Não é isso. Eles dizem: pastor, ore por mim, porque eu estou extremamente arrependido. Eu pergunto: arrependido de quê? Arrependido, pastor, por aquilo que eu deveria ter feito e eu não fiz. Essa é a maior dor. Essa é a maior dor. Que no dia da sua morte, você esteja vazio. Vazio de todas as possibilidades, vazio de todas as tentativas, vazio de tudo. Você possa dizer como o apóstolo Paulo disse, quando lá no final ele disse: gastei-me e deixei-me gastar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Combati o bom combate. Tomara que essas sejam as suas últimas palavras. Fiz o que eu tinha que fazer. Vim e fiz o que deveria ser feito. Estou partindo em paz. Você pode dizer glória a Deus? Se Moisés fizesse a escolha errada, ele teria ficado ali e sido destruído com o Egito. Mas não é só isso. Não é só isso. Você já imaginou quem ele teria deixado de ser? Você já imaginou? O homem que levantou as mãos, o cajado e o mar vermelho se abriu. Ele teria perdido essa experiência. Ele teria perdido a experiência de ter orado por carnes e Deus ter mandado codornas. Ele teria perdido a experiência de ver uma coluna de fogo durante a noite, guardando eles, trazendo luz sobre o acampamento, e uma nuvem de glória durante o dia, projetando sombra no deserto. Ele teria perdido a oportunidade de ver a água sair da rocha. Ele teria perdido aquela oportunidade de julgar o cajado no chão e ele se transformar numa serpente. Ele não teria visto a sarça arder em chamas e a voz dizer para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ele não teria experimentado isso. Ele não teria recebido as tábuas dos mandamentos.
e nem teria ficado 40 dias e 40 noites na primeira instância, depois, posteriormente, mais outra etapa, recebendo anjos, anjos e anjos, e vendo a glória de Deus. E há uma passagem na Bíblia que diz que Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. Quantas experiências. Sabe, Deus não é uma religião. Deus é um relacionamento. O Senhor não quer que você apenas tenha uma religião, mas que você tenha um relacionamento. E todo relacionamento gera experiência. Quantas experiências eu e você poderíamos estar vivendo hoje, se não fosse escolhas nossas de querer ser chamado de filho da filha de Faraó. Quantas vezes nós optamos pelo prático, pela zona de conforto, vão falar mal de mim, então eu não vou fazer. A minha reputação. Nós estávamos debaixo de escolhas. Deus permite que toda hora nós entremos debaixo de escolhas. Por quê? Porque não existe nenhuma escolha que não venha sem provas. E o salmista diz: prova-me e conhece o meu coração. Eu não sou o que eu sou quando eu estou diante de vocês. O verdadeiro eu é quando eu estou passando por provas. E eu tenho que fazer escolhas. O verdadeiro eu não é quando eu estou no jardim do Éden, comendo do bom e do melhor, mas é quando eu estou no deserto, sendo tentado pelo diabo, e eu tenho que tomar uma escolha, de seduzir-me à tentação, ou de ficar firme. Sabe, irmãos, eu não sei se você está feliz. Eu não sei se você está satisfeito. Eu penso que Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas. E eu penso que o Senhor pode nos elevar a um nível muito maior de relacionamento e de experiências com Ele. Mas tudo isso vai depender das escolhas. As escolhas que eu e você vamos fazer na vida. Você já parou para pensar no que você já perdeu de experiências com Deus? Você poderia estar experimentando hoje? Porque muitas das nossas escolhas são pautadas na nossa zona de conforto e na conveniência. Simplesmente isso. E não naquilo que é espiritual. E Paulo vem para nós em 2 Coríntios 5:7 e diz: andamos por fé e não por vista. E por que nós andamos por vista? Nós fazemos escolhas erradas. Porque nós resolvemos acreditar naquilo que os nossos olhos estão vendo, e os nossos ouvidos estão ouvindo, as notícias ruins, os problemas que surgem, as crises que enfrentamos. Moisés foi submetido ao teste da escolha. É o mesmo teste para mim, é o mesmo teste para você. Diariamente nós somos provados por Deus. Diariamente nós somos provados ao andarmos por vista ou por fé. E é no meio dessa escolha que eu tenho que fazer diariamente que Satanás provoca um conflito constante. É uma batalha enorme na nossa mente. O maior campo de batalha que existe hoje não são os territórios do Oriente Médio, onde estão os exércitos da Síria, Estado Islâmico, os rebeldes. Não. O maior campo de batalha que existe está na sua mente.
aqui que é a maior guerra. Essa é a maior guerra que você pode viver na sua vida, ainda que estoure amanhã uma terceira guerra mundial e venha sobre toda a terra. A terceira guerra mundial, ela jamais será maior do que a guerra que é travada na sua mente. Porque mesmo para se sobreviver a uma guerra, primeiro você tem que sobreviver a essa guerra que está nos matando, a essa guerra que está nos fazendo entrar em conflitos, a esta guerra que vem de dia e de noite nas nossas mentes, dormindo, acordado, sentado, andando. Satanás, ele usa de todos os recursos para levar você a fazer a escolha dele. E ele leva muitas vantagens. Por quê? Porque ele mostra para você aquilo que é visível. Aquilo que é visível. O texto de Hebreus, ele fala de uma maneira muito interessante. Ele diz que, tendo por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Como quem vê aquele que é invisível. Por isso eu pedi para você repetir essa frase. Como aquele que vê quem é invisível. A guerra de Satanás é naquilo que é visível. O diabo vai colocar para você aquilo que é visível. Por quê? Porque ele sabe que nós temos uma batalha. Andar por vista ou andar por fé. Foi assim que ele pegou Adão e Eva. Foi assim que ele tentou eles. Foi assim que Deus disse: da árvore que está no meio do jardim, dela não comerás. E a Bíblia diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos. O diabo vai tentar pegar você, é naquilo que é visível, é naquilo que é palpável, é naquilo que é tocável. Interessante que ele te seduz, ele tenta você, a levar você a uma escolha, mas ele te cega para você não conseguir enxergar as consequências. Porque todas as pessoas que tomam escolhas erradas em suas vidas, elas ficam cegas em relação à consequência. É próprio de Satanás fazer isso. Ele faz isso muito bem feito. Na hora da pessoa errar, ele põe uma coragem na pessoa, e a pessoa vai lá e faz. Depois que ela faz, ele coloca uma vergonha na pessoa, para que ela não se arrependa e vive se escondendo e fugindo dos outros. Sim ou não? Essa passagem é muito forte. Moisés estava vendo tudo, as riquezas do Egito. Ele estava no meio das esfinges, das pirâmides, dos símbolos que falavam de uma eternidade terrena, porque os faraós eram embalsamados, colocados em sarcófagos, e eles levavam comidas para os faraós, porque eles acreditavam que viveriam eternamente como faraós, que suas dinastias jamais passariam. Ali estava Moisés, diante das maiores belezas da terra. Tanto é que milhares de anos depois, as pessoas continuam indo ao Egito para fazer turismo e ver as pirâmides, que até hoje não se acha uma explicação lógica para aquilo. E ali estava ele. Se hoje o Egito é atrativo, imagine naquela época. A maior ciência, a tecnologia daquela época estava no Egito. A riqueza estava no Egito. O Nilo estava ali e dava mantimento para aquelas pessoas. E Moisés estava ali agora. Posso herdar o cargo político, governar uma nação e o mundo, ser o homem mais poderoso da terra, ter um enterro de luxo em um sarcófago dentro de uma pirâmide, e quem sabe mais à frente ser eternizado nos museus, como foi Ramsés,
Ramsés II, como foi Amenemhate, Tutankhamon e outros faraós que foram embalsamados e hoje são múmias e estão de fato, ou dizendo eternamente, terrenamente, sei lá o que eu falaria. Eu não queria ser uma eterna múmia, não quero isso para a minha vida. E eles estão lá, como eternas múmias, milhares de anos, e estão nos museus. Moisés falou, eu não quero isso para mim. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Sabe, era uma escolha muito desigual, escolher o que os olhos veem, ou escolher aquilo que a palavra diz. O que você tem escolhido? Aquilo que os seus olhos veem, ou aquilo que a tua Bíblia te fala? Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde? Quando Jesus foi ao deserto, ser tentado pelo diabo, todas as tentações foram visíveis. Satanás disse para Jesus, se tu és o Filho de Deus, toma essa pedra, transforme ela em pão. Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, está escrito. Ele levou Jesus ao pináculo e mostrou ali, e disse, olha, agora você pode ter tudo. Ele disse, não. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não. Salta daqui abaixo, está escrito também, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Não. Jesus viu tudo. Viu tudo que o diabo tinha para dar, mas resolveu agir por fé. Agir por fé. Agir por aquilo que os olhos não veem. Sabe por quê? Porque existe um princípio aqui. Deus trabalha com o invisível. O diabo trabalha com aquilo que é visível. Deus trabalha com aquilo que é invisível. Por isso Deus te diz, se tu creres, tu verás. É crer para ver. O diabo trabalha com árvore. Deus não. Deus trabalha com semente. Deus te dá uma coisa tão pequena que você diz, isso aqui nunca vai romper, isso aqui nunca vai prosperar. Você olha para os seus vizinhos, você olha para os seus amigos, e você vê eles com grandes coisas, e você olha para aquilo que você tem na mão, você diz, eu não tenho nada, é porque você não sabe o poder de uma semente. Acredite naquilo que Deus tem te dado, ainda que seja pequeno. Dentro de uma semente, existem florestas. Amém? Nunca espere da parte de Deus árvores. Ele sempre te dará sementes. Eu me lembro quando eu assumi essa igreja para ser pastor dela. Isso foi há 25 anos atrás. A igreja estava sem pastor. Havia 6 meses. E depois eu conheci alguns pastores e eles me falaram sobre isso, porque a própria igreja aqui não sabia dessa história. Em Barra Mansa eles me contaram isso. Alguns pastores lá foram solicitados para vir para cá pastorear essa igreja. Essa igreja tinha 18 membros, e eram 18 membros preciosos. Eram 18 sementes. 18 sementes preciosas, tão preciosas que se elas não fossem sementes preciosas, não teriam produzido tanto. Mas eles olharam a quantidade, olharam as circunstâncias. E qual era a proposta da diretoria da igreja para o pastor que fosse assumir a igreja? A proposta é, nós não temos condição de pagar nenhum salário mínimo. E aí, lembra daquele desenho do Leão da Montanha? Saída pela direita? Eles foram embora. Eles não vieram para cá. Eu me lembro, quando eu fui até a convenção, porque eu havia aceitado o convite que a igreja tinha me feito, primeiramente através do irmão Paulo e do pastor Manuel, que era diácono na igreja, e posteriormente pela diretoria da igreja. E eles disseram, nós te convidamos para ser pastor. Só que tem um detalhe. Hoje nós não temos condição de pagar nenhum salário para você.
mas nós podemos apelar à convenção. Eu disse amém. Eu morava em Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu desci para o Rio. E fui para lá. Quando eu cheguei na casa do meu pastor, a primeira coisa que ele me disse é: você vai para a Formiga? Eu falei: vou. Você sabe que lá não tem condição de te ajudar e nem nós. Eu falei: pastor, tudo que eu preciso é de uma oportunidade. Se Deus for comigo, vai acontecer. Se Deus não for comigo, eu te entrego a igreja. 25 anos se passaram. Somos quase 50 igrejas no Brasil. Na América do Sul, Paraguai, somos 5 igrejas. Argentina, hoje ainda conversava com o pastor de lá, que estava todo eufórico, torcendo para o River Plate, não sei o que aconteceu. Depois, disputa pelo campeonato, nós estamos na Inglaterra. Porque alguém resolveu acreditar no invisível. Porque alguém resolveu crer no invisível. Acreditar na semente. Na semente. Sabe, 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Se Deus escolheu as coisas que não são, para aniquilar as coisas que são, então por que nós estamos querendo ser? Porque nós estamos querendo ser aquelas pessoas que chamam a atenção, porque queremos ser aquela pessoa que sempre está em evidência, ou porque estamos preocupados com o que vão falar, ou deixar de falar de nós, porque eu carrego uma Bíblia, ou porque eu defendo uma fé, ou porque eu vou à igreja. Que dane-se o mundo. Deus não escolheu os que são, Deus escolheu os que não são. Deus não escolheu os poderosos, Deus escolheu os fracos. Deus escolheu os loucos. Quantos loucos nós temos aqui nessa noite? Diga glória a Deus. Aleluia. Realmente Moisés não foi eternizado em nenhum museu. Não foi colocado em sarcófago e nem passou pelo processo de mumificação. Mas pelo contrário, na Epístola de Judas, a Bíblia diz que depois de morto Moisés, o arcanjo Miguel e o diabo disputavam a respeito do corpo de Moisés. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aquilo que não se vê é mais precioso, mais poderoso do que aquilo que você está vendo, meu irmão. Sabe de uma coisa? Nós somos resultados das nossas escolhas. Alguns anos atrás, escute isso. Eu estava orando em uma de nossas igrejas. E algumas pessoas ficaram endemoniadas. E um homem, no qual eu orei, ele caiu ali, e ele ficou endemoniado. Uma mulher que estava ao lado ficou endemoniada. E o diabo disse para aquele homem assim: eu vou beber o teu sangue. Eu vou te matar numa estrada. Quando terminamos o processo de libertação, eu me sentei com ele. A igreja não tinha cadeiras, eram bancos de madeira. E se eu não me engano, eu acho que nem encosto tinha aqueles bancos. Eram os bancos que o irmão Brito havia improvisado, ele e o Simão, que era carpinteiro, que fazia os bancos, e uma bênção de Deus, aquele irmão, nos ajudou muito naquela época, a igreja crescendo, e não tínhamos condições de comprar as coisas, e aí ia fazendo aqueles bancos. Eu sentei com aquele homem, e disse assim: olha, o que o senhor faz? Ele disse para mim: eu sou motorista. Então parece que pela primeira vez o diabo falou a verdade. Ele disse que vai te matar. E vai te matar na estrada. O senhor precisa tomar uma decisão. Escolhe entregar sua vida para Cristo. E ele resolveu ali na hora. Mas o fato foi que ele não permaneceu.
Nós até fizemos algumas ajudas. Mas ele não permaneceu na fé. 3 meses depois daquilo, aquele homem estava dirigindo um ônibus. E um caminhão desgovernado vem em direção ao ônibus. Matou ele. E mais outro tanto de pessoas. E talvez até parentes de vocês. Naqueles dias eu fiquei muito mal, porque eu havia visto aquele processo de libertação ali. E o desejo do meu coração era que aquele homem tivesse firmado. Eu quero dizer uma coisa para você. Você pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser Satanás. E mais cedo ou mais tarde, ele vai te pegar. Se você não fizer uma escolha genuína, verdadeira, autêntica, de entregar o seu coração com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, com todas as suas imperfeições, porque aqui não tem ninguém perfeito. Todos nós somos submetidos a escolhas. Quando você abre a internet, você tem lá um site pornográfico, e você tem uma escolha a fazer, entra ou não entra. Quando alguém faz alguma coisa com você no trânsito, você tem a escolha, você tem que xingar ou não xingar. Você tem a escolha, vai no Halloween ou não. Você tem a escolha. Só que depois as consequências vêm. Moisés teve que fazer uma escolha entre o eterno e o temporal. Diga comigo, o eterno e temporal. Muitos estão trocando o eterno por aquilo que é temporal. Por prazeres passageiros, que não te levarão a coisa alguma. Aliás, sim, levarão. Seria injusto dizer que não levarão. Levarão a você a decepções, frustrações na vida. Moisés teve que fazer essa escolha. Temporal é o que você pode ver. Para fazer escolha de Deus, você tem que ir além. Você tem que agir por fé. Você tem que ver as coisas que os seus olhos naturais não veem. E Satanás tem atacado você. Satanás tem atacado você, dizendo assim: vale a pena? Será que vale a pena renunciar o mundo, os prazeres? E ele vai trazer na sua mente o mundo. Ele vai trazer de volta na sua mente, em cores atraentes, os chamados, entre aspas, bons tempos. Os bons tempos. Ah, saudade eu tenho dos bons tempos. Ah, que saudade eu tenho dos bons tempos. Hoje na igreja eu passo tanta luta, tanta decepção com o irmão, lá na célula, não sei o quê, o pastor. Ah, na época lá do mundo, quando eu dançava Vem Divino e Vai de Volta. Ah, era tão bom, os bons tempos. É a mesma tática que ele usou com o povo quando Moisés tirou eles do Egito. Ah, que saudade das cebolas. Ah, que saudade dos alhos e dos pepinos do Egito. Mas eles se esqueciam dos chicotes. Eles não se lembravam dos seus algozes, dos carrascos, do feno que eles tinham que arrancar, do que tinha que julgar no barro, e tinha que pisar ali com os seus pés, e fazer tijolos. Quem sabe, sei lá, a Bíblia não diz isso. São Alvim, capítulo 3, versículo 20. Quem sabe eles fizeram até aquelas pirâmides lá. Quem sabe, como escravos. O fato é que Satanás só faz você lembrar dos seus momentos de prazer no mundo, mas não faz você lembrar os seus momentos de decepção, de traição, de ódio, de vontade de morrer que você tinha. Não, isso ele não faz. Só os bons tempos. A dor e o sofrimento, principalmente naqueles momentos de luta,
Aí ele traz à tona que vale a pena servir a Deus, seu trouxa, ficar com bobagem de igreja, ser crente. Olha, lembra daquela época. Ah, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Eu e você precisamos entender uma coisa. Nós podemos ser filhos da filha de Faraó. Nós podemos ser, quem sabe, libertadores de Israel. Mas nós jamais poderemos ser os dois ao mesmo tempo. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Ou você é quente, ou você é frio. Porque morno Deus vomita. Você tem que se decidir. O profeta disse: multidões no vale da decisão. E eu caminho para o fim, te dando uma chave. A chave que Deus me deu. Eu gostaria que você colocasse aquele texto de Hebreus na tela, por favor. O versículo 27. A chave. Hebreus 11, 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Diga comigo, eu vou ficar firme. Diga comigo, eu estou firme, porque eu estou vendo aquele que é invisível. A chave é ver aquele que é invisível. Presta atenção nesse texto. Diga comigo assim, como quem vê aquele que é invisível. Presta atenção. Como quem vê aquele que é invisível. Eu te pergunto, ele estava vendo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque se ele estivesse vendo, o texto diria, ele ficou firme porque ele estava vendo aquele que era invisível. Mas o texto diz, como quem vê. Como quem vê. Essa é a chave. Quando tem-se um depoimento na polícia, existe uma diferença. Não, fulano agiu porque viu. E o outro vai dizer, não, fulano agiu como quem via. E aí o delegado vai dizer, ei, como quem viu ou como quem via? Porque é diferente. Essa é a chave. Essa é a chave. Nós devemos nos comportar como quem vê aquele que é invisível. Aí você vai fazer as escolhas certas. Eu e você precisamos nos ajoelhar. E quando nós nos ajoelhamos para orar, nós precisamos nos ajoelhar como quem vê aquele que é invisível. Nós devemos viver o Evangelho como aquele que vê quem é invisível. Nós devemos ter uma vida profissional ali no nosso local de trabalho como quem vê aquele que é invisível. Nós precisamos ser cristãos como aquele que vê, como quem vê aquele que é invisível. As escolhas que fortalecerá a sua vida espiritual não são aquelas que te dão conforto e prazer, e você faz porque é gostoso, ou porque você vai receber aplauso, ou porque você vai receber elogio. Não, as escolhas certas são aquelas que você toma como quem vê aquele que é invisível. Eu vou tomar essa decisão porque eu estou vendo o meu Deus, como Ele agiria. Há um livro que diz assim, no seu lugar, como faria Jesus? Aliás, há um filme, no seu lugar, como faria Jesus? Assista esse filme. É por isso que os discípulos eram chamados de crentes, porque eles agiam como quem vê. Só age como quem vê, quem não age por aquilo que é temporal, mas por aquilo que é eterno. Porque acredita e se comporta como quem vê aquilo que é invisível. E aí o texto vai dizer, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, o sofrimento, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Diga comigo, porque tinha em vista a recompensa.
Você consegue ter em vista a recompensa? Você consegue olhar pelos olhos da fé e enxergar o que Deus vai fazer na sua vida? Você consegue ver em quem você se transformará? Você consegue ver o que Deus preparou para você? Porque se você consegue enxergar isso, você está agindo como aquele que vê o invisível. Vamos nos colocar em pé nesse momento.